A recuperação judicial é um processo complexo, mas essencial para empresas que estão em dificuldades financeiras. Quais são os requisitos importantes para o êxito dessa iniciativa? Ela pode ser construída por meio de uma solução consensual? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, tenho o prazer de receber aqui um magistrado, desembargador Moacir Lobato Rodrigues, autor do livro Recuperação Judicial e Consensualidade, lançado no mês passado. É também professor de Direito Empresarial da PUC Minas, advogado e mediador empresarial. E uma magistrada também, que é a juíza Cláudia Helena Batista, titular da Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte. Obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, viu, Edson? Obrigado. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se em nosso canal no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Moacir, vamos começar então por esse livro que o senhor trouxe novidades aí pra gente, o senhor lançou sobre a recuperação judicial e é um aspecto, né, novo que o senhor traz aí, coerente com o atual momento do judiciário, que é o consenso, né? Quais modelos, em quais situações esse modelo pode ser adotado? Na verdade, esse é um modelo que tem lugar em quase todos os ambientes e situações de processos judiciais, a não ser aqueles em que a própria lei estabelece a impossibilidade de uma solução negociada, por exemplo, quando estivermos diante de direitos indisponíveis, por exemplo, não é? Mas fora isso, basicamente, há uma tendência muito forte, não apenas do judiciário, da sociedade de modo geral, e é uma iniciativa que se expande por muitos países e por muitas legislações, no sentido das soluções negociadas, autocompositivas, em que as próprias partes deixam uma posição de mais passividade e assumem o controle dessas situações que possam originar em acordos vantajosos para todos os envolvidos. Especialmente no campo da insolvência empresarial, das empresas em dificuldade, a lei brasileira ela estimula muito isso, né? Nós temos uma primeira lei que veio a lume em 2005 e é importante fazer esse pequeno recorte histórico porque a lei de 2005 rompe uma tradição de um modelo que já não nos servia mais. Conceitos ultrapassados, né? Sim, o empresário, a sociedade empresária comercial à época, só tinha a possibilidade da concordata, que era concedida pelo juiz com enorme sacrifício de todos os credores. A lei 11.101, a que me refiro, a de 2005, ela, como disse, rompe esse modelo para quê? Para dar aos credores o protagonismo de solução. Então, o juiz continua, o magistrado, a magistrada, continua a ter um papel absolutamente relevante nesses processos, não há dúvida nenhuma. Mas incorpora a lei a possibilidade de que as partes, no caso os credores, tenham melhores condições de eles mesmos administrarem e resolverem conjuntamente as suas dificuldades. Essa lei veio assim e o Conselho Nacional de Justiça editou várias resoluções estimulando os meios autocompositivos, especialmente a mediação. O Código de Processo Civil fez isso em 2015. A Lei de Mediação, também do mesmo ano de 2015, incentivou fortemente, claro, é uma lei que trata do processo de mediação, e nós tivemos aqui em Minas, perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a possibilidade de celebração de um entendimento numa recuperação judicial, num processo de recuperação judicial, que envolvia valores muito expressivos e numa situação também bastante significativa, que foi o caso da Samarco e que eu relato neste livro a que você faz alusão. A gente vai se aprofundar um pouco sobre ele daqui a pouco. Doutora Cláudia, a senhora que é uma especialista em conciliação e também nesse direito empresarial, a consensualidade é algo novo, é adequado também para situações complexas, né? Mas ela requer aí
algumas prioridades dessa negociação, combinando isso com a segurança jurídica. Como é que essas coisas se compõem? A nossa experiência mostra que quando você vai trabalhar com processos complexos, e os processos das varas empresariais, que não incluem só a questão da insolvência, mas também de solução societária, o direito arbitrário, que vem da arbitragem, direito marcário, você tem ali uma gama de situações que tem um denominador comum, o impacto econômico. E o impacto econômico, ele precisa ser colocado para o juiz como algo relevante, principalmente porque, está aqui o meu professor, que não me deixa mentir, ele sempre diz, às vezes, uma falência no meio de todos aqueles processos é fundamental para aquela comunidade. Às vezes uma empresa que tem assim uma gama muito grande de relações trabalhistas com os fornecedores, se ela entra em crise, ela vai gerar um impacto muito grande. Então, o papel do juiz nessas ações, ele passa a ser de alguém que, tendo uma visão de dentro do poder judiciário, ele tem que tentar chamar esses atores e colocar isso junto com as suas decisões jurídicas. E isso então faz com que o processo ele seja quase que uma gestão de um processo estrutural, que hoje a gente usa muito isso. Usando, então, todas essas ferramentas. E a principal ferramenta, que eu destaco bastante, é os atores serem chamados para eles encontrarem as soluções. E amplia essas responsabilidades, porque tem ônus e bônus para todo mundo, né? Exatamente. Inclusive porque nesse tipo de processo não é só o juiz, também o Ministério Público participa. Todos os operadores de direito envolvidos. Exatamente. Há tangenciamento também com o fisco, né, que está sempre envolvido nas relações econômicas. Então, são atores que têm que encontrarem a solução, não só o juiz, ou até mesmo a própria legislação, que vez e outra ela tem que ser muito generalista. E você tem que pensar o caso concreto. Tem que adaptar, né? Pois é, então voltando agora, doutor Moacir, o senhor adiantou sobre esse caso aí, examinado no livro, né? Que foi essa experiência da recuperação ambiental da mineradora, recuperação judicial da mineradora Samarco. Mas a crise dela não foi financeira, não foi uma crise econômica, foi uma crise humanitária, a tragédia humana, ambiental e também econômica, né? Foi possível ainda aplicar essa tese, esse modelo de consensualidade nesse momento tão difícil dessa experiência? A sua indagação é extraordinariamente relevante na medida em que este caso ele desborda, ele é diferente da quase totalidade das ações de recuperação judicial, em que se tem, na verdade, uma crise econômico-financeira, né, das chamadas empresas em dificuldade, que recorre ao judiciário como meio próprio de equacionar esses passivos e de ter a possibilidade de continuar sua atividade. Neste caso específico, o que houve foi um grande acidente. Um acidente com proporções e dimensões ecológicas, humanitárias e de outras naturezas. Isso aconteceu no dia 5 de novembro de 2015. Portanto, nós estamos falando de pouco mais de 10 anos. E aconteceu um rompimento de uma barragem. De uma barragem. Mineradora, da Vale e a outra empresa BH. Billiton. São, né, as duas acionistas da mineradora Samarco. Foi ali na região leste de Minas Gerais, né? Aqui em Ouro Preto. Sim. Próximo, em Mariana, num distrito chamado Bento Rodrigues, que foi praticamente varrido. Infelizmente, 19 mortos também, né? Exatamente. E o que houve ali, portanto, a crise decorreu desse acidente. E nesse processo não se discutiu a questão de reparação de danos, seja do ponto de vista pessoal ou mesmo ambiental. O que se discutiu nele foi apenas e tão somente o seguinte: essa empresa teria condições de se soerguer e, uma vez com esse soerguimento, gerar resultados, produzir até para pagar esses compromissos decorrentes de acordos ou de condenações. Então, na verdade, se cuidou do aspecto da empresa. E ela pediu em juízo, aqui em Belo Horizonte, perante a segunda vara empresarial, a sua recuperação judicial e os recursos decorrentes dessa recuperação. São muitos, doutora Cláudia.
é uma exímia conhecedora dessa matéria e ela sabe a quantidade de recursos judiciais que são interpostos durante esse processo. E eles foram distribuídos à minha relatoria à época, na 21ª Câmara Civil do Tribunal, e eu tive oportunidade e aí é importante reconhecer a dimensão da participação da magistratura, do próprio Ministério Público em primeiro grau de jurisdição, dos advogados, dos consultores e dos administradores judiciais. Houve um momento em que todos entenderam que, talvez não o melhor, mas o único caminho seria uma solução negociada. A partir daí, sim, a partir do convencimento de todos os envolvidos, caminhamos exatamente na direção desse acordo. Agora, num ambiente onde não haja esse convencimento, em que uma ou algumas ou todas as partes resistem a essa iniciativa, a solução negociada não acontece. Uhum. É por isso que é importante, a senhora falou da participação de vários atores, vários segmentos, quer dizer, para ter viabilidade, um plano de recuperação, é preciso que todos participem dessa construção, daí vem a solução consensuada, e também dá mais transparência ao processo. Então, eu vejo que é uma mudança cultural. Nós estamos falando há muito tempo sobre essa mudança e, paradoxalmente, ela vem na contramão de uma espetacularização, né, das decisões, um protagonismo, muitas vezes, de pensamentos muito extremados, muito de um local de fala que a pessoa não arreda pé da sua posição. E numa sociedade em que você está com essas perspectivas muito exacerbadas, a mediação parece até o contrário, porque ela vai se realizar no sigilo, ela vai se realizar ouvindo muito mais do que falando, ela vai se realizar buscando entender o outro lado. Então, é uma mudança cultural e que veio num momento em que nós temos uma sociedade muito conflagrada. Então, é interessante esse movimento, porque quando eu também fiz direito, a gente não falava muito sobre esse assunto de conciliação. A ideia era sempre de procurar que um juiz fosse muito culto, muito qualificado para dar uma decisão jurídica melhor possível. E nem sempre hoje a gente percebe que é essa a realidade. Às vezes a solução construída a mais mãos é que vai trazer realmente uma efetividade e uma segurança jurídica, que você também enfatizou, que a sociedade quer a resolução dos problemas. É isso que ela quer. Muito bem. Doutora Cláudia, doutor Moacir, vou fazer um pequeno intervalo, a gente voltar no bloco seguinte e falar um pouco mais também sobre essas etapas, né, desse processo de recuperação judicial e se há uma diferença de abordagem entre a primeira instância e a segunda instância. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para discutir o papel da recuperação judicial com uma novidade por meio aí da solução consensuada. Os nossos entrevistados são os magistrados desembargador Moacir Lobato Campos Filho e a juíza Cláudia Helena Batista, aqui da comarca de Belo Horizonte, da Vara Empresarial. Deixei uma questão, então, no bloco anterior, doutor Moacir, a respeito, então, dessas etapas do processo judicial. Naturalmente, começa na primeira instância para depois ir para a segunda instância. O consenso começa na primeira instância, ele prossegue depois para a segunda instância. Como é que essa abordagem é mantida ou é alterada? A Lei 14.112, que é de 2020, ela aperfeiçoou aquela lei que eu fiz referência agora há pouco, de 2005. E introduziu expressamente a possibilidade de mediação ao dizer que ela pode ocorrer em qualquer fase do processo, a chamada mediação incidental, ou antes mesmo, na chamada mediação antecedente, e pode haver em qualquer grau de jurisdição. Portanto, pode começar no primeiro grau e terminar no Supremo Tribunal Federal, porque a lei admite a possibilidade dessa solução consensuada por expressa disposição, como eu me refiro. Então, numa situação como essa, com esse incentivo vindo do próprio texto de lei, essa mediação ela foi tentada, no caso a que refiro, agora expressamente, 3 ou 4 vezes. E nas primeiras vezes ela não houve um resultado frutífero.
E muitas pessoas podem entender assim, se não foi possível num primeiro ou num segundo momento, significa que não devamos insistir mais. E não é bem assim. Porque muitas vezes a primeira mediação ou tentativa dela, a segunda, em que não há um êxito, um resultado efetivo, cria condições para que num momento posterior isso ocorra. Portanto, não há uma regra rígida, engessada, para dizer que a mediação deva ocorrer em tal momento ou em tal grau de jurisdição. Ela pode acontecer em qualquer circunstância e momento, desde que, eu reafirmo, haja o convencimento de todos os envolvidos de que aquela é uma iniciativa boa, de que é uma iniciativa razoável e que pode trazer resultados exitosos também. Portanto, se não houver esse convencimento, não importa o grau de jurisdição onde esteja, em que fase processual esteja. E, neste caso, há no processo de recuperação judicial um dado que é muito importante. A lei diz que, uma vez apresentado o plano pelo devedor, ele vai dizer aos seus credores como, em que prazo, ele pretende cumprir as obrigações que não foram adimplidas. E aí isso é levado a uma assembleia. Assembleia Geral de Credores. E esses credores deliberam se aprovam ou não aprovam aquele plano. Se não aprovarem, isso significa que nós teremos a possibilidade de decretação da falência. Essa lei de 2020 a que me refiro, ela introduziu uma novidade ao dispor sobre o plano alternativo apresentado por credor. Mas a lei fala no singular. E no caso de que estamos tratando, após a rejeição do plano apresentado pela devedora, vieram 2 planos alternativos. E aí sim, vislumbrou-se a situação de impasse. Por quê? Porque se esses 2 planos fossem colocados, um em cada momento, em votação, e se fossem rejeitados, o caminho seria a decretação da falência. Então isso motivou a que todos os que estavam vinculados àquele processo tivessem em mente a necessidade de uma solução que fosse objeto de consenso. Então não houve propriamente uma mediação. Essa negociação envolveu aspectos de mediação e de conciliação. Foram realizadas 7 ou 8 reuniões no Tribunal de Justiça, sob minha coordenação, em que esses credores e a devedora foram ajustando suas posições, até que, num último momento, sim, acordaram no sentido de oferecer um único plano. E, nesse sentido, com a adesão dos credores, não houve nem sequer necessidade de uma assembleia. Mas eu devo fazer um registro. Desde o primeiro momento, a devedora Samarco ofereceu, no seu plano, o pagamento integral dos créditos trabalhistas, 100%, e dos créditos dos pequenos fornecedores. Portanto, a questão ficou mais reduzida aos chamados grandes players. E, nesse sentido, diante da perspectiva da decretação de falência ou da negociação que fosse razoável, no sentido de sua consecução para os vários lados, as várias partes envolvidas, optou-se pelo caminho da sensatez, da razoabilidade, que é o que, em última análise, a mediação propõe. A negociação e a responsabilidade de todos, né? Sim, sem dúvida. Doutora Cláudia, esse risco de rejeição é muito grave, né? Porque todo mundo sai perdendo, né? A justiça busca garantir os direitos, todos buscam os seus próprios direitos, mas tem que ter um princípio de se preocupar com a continuidade daquela atividade econômica, né? Porque ela que vai não só bancar todos esses direitos aí, mas também o futuro desses envolvidos, né? Então, a gente nota uma grande procura recente das chamadas recuperações extrajudiciais, grandes empresas, inclusive, porque ela tem essa característica de fazer a negociação até antecedente ao pedido de recuperação judicial. Então, assim, o rito, ele ficou complexo, mas ficou ainda mais voltado a essa possibilidade de negociação com todos os atores.
a lei também exclui alguns atores. E o papel do juiz, muitas vezes, é organizar esses interesses dentro daquele rito, porque existe um prazo, né? Porque qual que é o interesse das empresas entrarem com a recuperação? Elas terem um período que a gente chama de stay period, ou stay period, para elas suspenderem as suas execuções, suspenderem as cobranças, e ela se organizar. Então, ela apresenta este plano, esse plano vai à Assembleia, e a Assembleia, então, delibera, como disse aqui o desembargador Boacir, se vai aceitar ou não a forma como ela pretende pagar os seus débitos. Só que os credores não são iguais, então tem toda uma organização das classes dos credores, e tem também credores que estão fora da recuperação. Tudo isso dentro de uma razoabilidade e de uma segurança que nem sempre você vai conseguir naqueles períodos que a lei estabelece. Se ela consegue a aprovação do plano, é aí que ela entrou em recuperação, só aí. Então, até então, ela não está em recuperação. Ela só vai entrar em recuperação mesmo quando o juiz der essa sentença de acordo com aquilo que foi deliberado pela Assembleia. Esse acordo. Exatamente. E aí ela passa a ter uma supervisão de 2 anos, que é judicial, e se ela cumpre aquilo, às vezes o plano prevê pagamentos com 10 anos, 12 anos, até mais, e aí ela sai da recuperação judicial e vai cumprir o seu plano com esses créditos que a gente chama novados. Se ela consegue fazer isso, ela resolveu o problema dela e segue em frente. Mas se ela não resolveu, muitas vezes também o próprio mercado entende que não é mais possível aquilo ali. O modelo de negócio dela, ou a forma como ela vai trabalhar, não é mais possível. Então ela tem que quebrar, ou ela tem que mesmo ser extinta para poder resolver a situação econômica. Mas não cabe ao magistrado ou à magistrada decidir se há viabilidade econômica. Não. Se essas partes decidiram, homologa. Exatamente. Por isso que é bem negocial. A gente fala que é negocial exatamente por isso. Ao juiz não cabe a análise do mérito do que a recuperanda está colocando, nem das razões por que ela está fazendo aquilo. É realmente devolver ao mercado, devolver aos atores, devolver aos credores essa análise. O que o juiz faz é verificar esses requisitos de legalidade e de equilíbrio, de igualdade dos credores dentro das suas classes, para que também a sociedade não sinta que alguma coisa ali está esquisita, que alguma coisa não está fluindo muito bem. Então, essa supervisão do juiz, do Ministério Público, de todos os atores, é para garantir a transparência dos negócios que estão sendo ali relatados. E os sejusques, né, que estão hoje sendo aparelhados, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau, têm sido acionados exatamente para fazerem essas negociações. Muito bem. Doutor Marcelo, estamos na reta final. Gostaria de explorar mais a capacidade de comunicação que o senhor também tem aqui e no livro a respeito desse tema tão complexo. Quanto tempo durou esse processo de recuperação da Samarco? Porque a gente vê que é um vai e vem de decisões do processo, e até agora, até mesmo a Justiça Internacional, a Justiça Britânica está com esse caso também lá. Qual que é a posição, a situação atual? Eu queria dizer, antes de mais nada, que no período em que eu estive no Judiciário, e muito me orgulho disso, foram pouco mais de 12 anos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais como desembargador, a experiência da Samarco foi a mais extraordinária, dentre tantas extraordinárias que tive a oportunidade de vivenciar. Esse processo deu início no ano de 2020 e ele foi extinto em 2024 ou 2025. O plano foi apresentado e homologado no ano de 2023, no final do ano. Foram pouco mais de 3 anos, o que é extraordinariamente relevante numa recuperação judicial. Não é? Porque, às vezes, nós temos tempo de cumprimento e para a realização de uma assembleia que demora muito mais do que esses exíguos 3 anos para a solução. O cumprimento das obrigações, como disse a doutora Cláudia, ele varia de acordo com aquilo que ficar estabelecido entre as partes no próprio plano. Mas, neste caso, houve uma definição muito rápida e ela era essencial por uma razão. Porque era preciso, necessário, indispensável que a empresa retomasse a plenitude de sua atividade. A lei
o judiciário, a advocacia, a administração judicial, não podem conceber a ideia de extinguir uma empresa para eventuais reparações. Ela deve, sim, gerar resultados para fazer frente a isso. Senão nós ficaríamos num impasse muito grande. Eu tenho obrigações a cumprir, mas eu não tenho como fazê-lo. Ah, mas tem os acionistas, etc. Isso é uma outra história. E as ações que correm, inclusive em juízos internacionais, dizem respeito a reparações de natureza pessoal ou ambiental, que não tem a ver com um processo de recuperação judicial cuja definição já foi dada e o processo já foi extinto por decisão judicial com trânsito em julgado, ou seja, não é mais possível falar sobre ele. Só isso, só essa circunstância é que me permitiu, então, escrever a respeito. O processo não está mais em curso, nem eu estou mais na magistratura. Vai para os anais do judiciário e da história. Muito bem, eu conversei aqui com o magistrado Marci Lobato Campos Filho e a magistrada Cláudia Helena Batista, especialistas em direito empresarial, em recuperação judicial. Discutimos aí sobre esse novo modelo de solução negociada e consensual na recuperação judicial de empresas. Muito obrigado aos dois pela entrevista. Aprendemos muito aqui hoje sobre recuperação judicial. A matéria era complexa, agora fica um pouco mais compreensível. Obrigado, então. Voltem sempre. Nós é que agradecemos, né, doutora Cláudia? Isso mesmo. Muito bem. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista em nossos canais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.